A pauta agora é obesidade infantil. Nos Estados Unidos, o número de crianças acima do peso caiu mais de 40% na última década. Ótima notícia. Mas só as que têm até 5 anos. No restante da população, a taxa de obesidade ficou estável. O Guga, de qualquer forma, já é uma notícia boa por diminuir a chance das crianças virarem adultos obesos também. Exatamente, Sérgio. Porque a chance de uma criança obesa ser um adulto obeso é 5 vezes maior do que uma criança que não é obesa. E antes, em 2004, 14% das crianças de 2 a 5 anos nos Estados Unidos eram obesas ou com sobrepeso. Esse número caiu para 8%, e numa queda que no total seriam 43% em 2012, quer dizer, na mesma faixa etária de 2 a 5 anos. No restante da população americana permaneceu estável, 1/3 dos americanos ainda é obeso aqui no país, e na faixa etária das mulheres acima de 60 anos cresceu o número de obesos. Bom, tem mais uma questão, viu, Sérgio? Não é só na faixa etária de 2 a 5 anos, existe uma diferença por raças também. As crianças hispânicas, hispânico é quem normalmente veio da América Latina, independentemente de ser um argentino de origem alemã ou um dominicano de origem africana. Mas ainda assim, a população hispânica, que é majoritariamente mexicana, cubana e dominicana aqui nos Estados Unidos, é a que tem mais obesidade entre as crianças, nessa faixa de 2 a 5 anos, e as crianças brancas é as que têm menos obesidade. Também por região dos Estados Unidos varia muito, isso é interessante. Nos estados do sul dos Estados Unidos existe um índice de obesidade maior. A gente está vendo os tons, onde tem o tom vermelho mais escuro é onde há uma maior obesidade. A gente vê ali o estado do Texas, Alabama, Mississippi, Louisiana, são estados com muita obesidade. Os estados num tom de vermelho um pouco mais claro, como o estado de Nova York, ali, por exemplo, já não tem tanta obesidade, mas não está tão bem como o Colorado, que já está praticamente numa cor rosa. Os estados que estão em cinza ali são onde não tem resultado sobre obesidade. Essa pesquisa é do governo federal americano. A Califórnia não entrou, que é o maior estado americano, uma pena, que seria bom para comparar. Mas é interessante que são os estados mais ao sul, que tem aquela culinária mais gordurosa um pouco, a culinária cajun que eles falam, né? O fried chicken, por exemplo, é mais comum nessas regiões. Tem gente que também associa ao eleitorado, porque ali na costa, na parte do litoral mais para o norte, tendem a votar democrata, enquanto mais para o sul tendem a votar republicano. Mas não é exatamente assim, tem muito a ver também com a presença de cidades. Em lugares como Nova York, por exemplo, o índice de obesidade é muito maior, porque a gente caminha muito aqui. Eu mesmo, agora, você está vendo que você estava de férias, daí a gente ainda não tinha se encontrado, mas você viu que eu dei uma enxugada aqui no inverno, 9 quilos já, fazendo, porque a gente anda muito a pé, o Pontual, a Sandra, são todos em forma. Quem mora em subúrbio, nesses outros estados, eles pegam muito o carro para dirigir, passa um drive-thru para comer, não tem tantas opções de supermercado orgânico como tem em cidades grandes como Nova York, São Francisco, portanto, acaba afetando também a obesidade. Agora, na questão das crianças, Sérgio, houve uma redução no consumo de refrigerantes ou de bebidas açucaradas, leite achocolatado, por exemplo, e também no total de calorias consumidas. Especialmente nas escolas, nas creches, existe um programa, inclusive nessa semana mesmo, talvez o governo americano aprove uma nova lei que não vai poder nem ter aquelas máquinas de refrigerante com marca nas escolas. Na hora que você já vai pegar o seu almoço ali, aqui é comum almoçar na escola, você já não pode pegar a Coca-Cola numa escola pública. Tudo isso afeta. E as mães dessa geração mais nova, quer dizer, as mães a partir de 2008, 2007, 2008, que é o período que vai até 2012, elas tendem a amamentar mais do que aquelas mães do final dos anos 90, começo dos anos 2000, que é a obesidade, que o resultado de 2004 ainda era maior. Mas é animador, então, de qualquer maneira, esse resultado aí nos Estados Unidos dessas crianças até 5 anos. Você foi uma criança gordinha, Guga? Não, eu era bem magro quando era criança.
Mas é isso que eu falei. A chance de uma criança obesa ser obesa mais velha é 5 vezes maior do que uma criança magra. Mas tem sempre aqueles magrinhos que relaxam quando ficam mais velhos. E se você vê história nas Olimpíadas, às vezes, de uma criança que era mais gordinha e que acaba, vira um grande atleta, ganha medalha de ouro na Olimpíada com um físico perfeito. Quer dizer... Mas, na média, a tendência é que uma criança obesa tenda a ser obesa. Eu só não entendi por que a Thaís e a Rosane ficaram com um sorriso no canto da boca, assim, quando eu perguntei se você foi uma criança mais cheinha, né? Agora, de qualquer maneira, a obesidade é um problema grave aqui no Brasil, incluindo a obesidade infantil. Há pouco tempo, Rosane, eu comentei aqui no programa sobre um projeto que tramita no Senado Federal, né, para definir regras em relação à comida que é servida nas escolas. É um projeto do senador Paulo Paim que determina que não pode ser servido, ali não pode ser vendido nenhum líquido que não seja saudável e não podem ser servidos alimentos que tenham muito sal, muita gordura ou muito açúcar. Isso está tramitando. Agora, aqui no Distrito Federal, Sérgio, já tem lei nesse sentido, viu? E começou a valer este ano. Foi uma lei sancionada no ano passado pelo governador Agnello Queiroz, em agosto. Aí teve um período de adaptação e essa lei determina justamente que só pode haver venda de comida saudável nas cantinas das escolas, sejam públicas ou sejam privadas, de ensino fundamental e de ensino médio. Pela lei local, aqui no Distrito Federal, não pode ser vendido, por exemplo, biscoito recheado, salgadinho, refrigerante, suco artificial, balinha, chiclete. Nada disso pode mais ser vendido nessas cantinas. Somente realmente a alimentação saudável. Não tem cabimento mesmo. Cortar refrigerante, acho que é o primeiro passo, né, nas cantinas das escolas. Ô, Rosane, eu queria saber o seguinte, você é uma mãe rigorosa, o que você bota na merendeira dos seus filhos? Sérgio, depende do dia. Eu não sou radical, não. Assim, eles têm realmente uma alimentação muito saudável. Eu coloco fruta num dia, tento fazer um sanduichinho com pão integral ou um brioche, um queijo branco. Mas, assim, tem um dia ou outro que eu coloco mesmo biscoito recheado. Não fico numa neurose absoluta, não. Porque eu acho que se não for em excesso, também deixa ser criança, né? Comer um chocolate ali durante a semana. Até porque, às vezes, ele vai ver o colega comendo e vai ser uma complicação, né? Vai ser um agravante. Pois é. Ou vai pedir mesmo, né, um biscoito do colega. Eu já fiz isso várias vezes.